Aleluias. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Estamos caminhando para o final de março, né? E nós podemos declarar: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos manteve de pé. Até aqui o Senhor tem nos renovado. O Senhor é bom. Glorificamos ao seu nome por nunca desistir de nós. E a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que confiaram e nunca se decepcionaram com esse Deus maravilhoso. Marcos capítulo 10, versículo 46, vai tratar da cura do cego Bartimeu. O cego Bartimeu que recupera sua visão. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Um dentre tantos milagres do Senhor, para nos fazer lembrar de que Deus enviou seu Filho a este mundo para cuidar deste mundo, para salvar este mundo. E voltou para o Pai, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos lembrar de tudo que Ele fez nessa terra. E deixou registrado nessas páginas maravilhosas que o milagre, ele é possível a todo aquele que crê. Nós vamos pensar nessa história um pouquinho. E eu fui pesquisar sobre cegueira, né? Nos tempos antigos. E eu não sabia, mas era muito comum muito antigamente, que as pessoas tivessem problemas nos olhos, cegueira mesmo. Ou por conta de doença da época que não tinha medicina tão avançada, por falta de higiene mesmo, por pobreza, por areia soprada pelos ventos daquela região do Oriente, por acidentes, por ferimentos de guerra, e também a cegueira de nascença que o bebê pegava da mãe quando nascia. Às vezes a mãe estava doente, ao parto, na hora do parto, a criança já pegava lá aquele mal. No Antigo Testamento há uma passagem em Levíticos 21 que declarava que um homem cego ficava excluído do sacerdócio. Quando Deus vai explicar para Arão quem deveria ser os sacerdotes depois dele, ele explica: não poderia ser ninguém com defeito. E um dos defeitos na carne, no corpo, era a cegueira. Quero só ler esse trechinho de Levíticos, que eu acho que ilustra bem o que nós vamos falar hoje aqui. Disse ainda o Senhor a Moisés, isso eu estou lendo em Levíticos 21, 16 em diante. O Senhor falando com Moisés: diga a Arão. Moisés ia explicar para Arão, né? Pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer a seu Deus ofertas de alimento. Deus zelando pela estrutura física daqueles que seriam os sacerdotes, né? Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos.
Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico. Deus falando com Moisés, instruindo para que Arão soubesse que aquele que viria representar o povo diante de Deus não tivesse defeito algum. E aqui nós vemos um cego numa situação de mendigo. Diz até o nome do pai dele, Timeu. Por isso que se chama Bar Timeu. Bar significava filho, filho de Timeu. E é interessante pensar por que um homem sentado à beira do caminho, já na saída da cidade, tem ali o nome do seu pai, como se ele tivesse família, numa situação de mendigo ali. E lembrando também que Paulo passou por um momento de cegueira de 3 dias. Foi? Viram? Nem ouviram, mas Saulo, era Saulo ainda. Foi para um lugar, para uma casa de alguém. Deus falou com Ananias, e Ananias foi até ele, mesmo com medo, e foi lá e orou por Saulo, para que ele recuperasse a sua visão, e em seguida ele foi cheio do Espírito Santo. Nós vemos então que Deus trabalha com propósitos. Deus age nas circunstâncias e envia pessoas tanto para nos afastar da presença de Deus, permite que pessoas nos afastem da presença de Deus, e ainda permite e envia pessoas para nos aproximar do Senhor. Nós devemos estar bem atentos para que as coisas que acontecem ao nosso redor, nós estejamos apresentando ao Senhor, e Deus esteja nos livrando daquelas pessoas que tentam nos afastar do propósito do Senhor. Na penúltima igreja pela qual nós passamos, que ficamos lá 5 anos, tinha um casal de cegos, o esposo e a esposa, ambos cegos. O marido tinha um pouquinho ainda de visão, bem pouquinha, mas a esposa totalmente cega. E eles tinham filhos, os filhos normais, sem defeito, sem a deficiência, vamos dizer assim. Mas eles trabalhavam, eles eram massagistas, trabalhavam com massagens. Para ter uma ideia, até o prefeito da cidade de Duque de Caxias, que é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, às vezes chamava o irmão para ter umas sessões lá para fazer massagem com ele. E ia e via, e ele usava o celular, porque hoje os aplicativos, até para quem é cego, tem a voz, né? Para que o aplicativo leia as mensagens, ele mandava mensagem para o pastor. E eu via assim como eles tinham, às vezes, mais fé do que eu mesma. E uma vez o Azaf levou uma mordida de um cachorro e eu precisei levá-lo para tomar a vacina lá no centro da cidade. Eu nunca andava sozinha, sempre andava com o pastor, sempre de carro, nunca precisava pegar ônibus. E eu tive que levar o Azaf, não tinha como, eu fui com medo, mas o Senhor me lembrou. Lembra do irmão Orlando? Lembra da irmã Késia? Eles andam para cima e para baixo, eles não têm a visão que você tem. Se eu cuido deles, eu vou cuidar de você também. E aquilo me encorajou de tal forma que eu fui e voltei, sabia onde eu deveria ir e como perguntar para chegar até lá e para voltar. E depois eu tive a alegria de falar para eles, né? Olha, o testemunho de vocês, né? Caminhado de vocês, de irem para qualquer lugar que eles precisassem. Ele pega a mototáxi, vai e volta. E falei, Orlando, o senhor é um exemplo para mim, porque eu me acovardei, mas eu me lembrei do exemplo do Senhor. Deus me trouxe a lembrança da sua pessoa. O Senhor vai e volta com fé e confiança. E ele sempre pedia oportunidade para estar testemunhando na frente do altar, para os irmãos saberem como Deus estava cuidando deles. E aquilo encheu meu coração de certeza. Deus cuida de irmão Orlando, Deus vai cuidar de mim também. E foi bênção. Nós fomos e voltamos e deu tudo certo. E eu também, como professora, eu já tive uma aluna cega de nascença. O nome dela é Carol, lá de Baiti. Hoje ela eu não lembro se ela é juíza ou se ela é promotora de justiça. Mas quando eu dava aula para ela estava no ensino médio, dava aula de espanhol. Ela levava um computador
computador dela específico lá com libras não, com braille, falei errado. E ela digitava ali o que ela precisava, e com fone de ouvido ela ouvia o que ela estava digitando. E as provas, eu lia a questão para ela, ela me respondia, né? Eu perguntava, ela me respondia, eu anotava ali a resposta dela. Ela era a minha melhor aluna daquela turma. E uma das melhores alunas que eu já tive. Então eu queria destacar que a gente vê que em certas pessoas que enfrentam desafios com valentia, com garra, com fé, às vezes as pessoas têm mais fé do que a gente. Porque elas vencem as adversidades buscando dentro de si uma força que muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes a gente se acovarda, a gente se torna pequeno diante dos problemas que estão tão grandes diante de nós. Mas nessas pessoas que eu citei aqui agora, esses exemplos que Deus deixou para mim, essas pessoas marcaram a minha vida. A Carol, ela escreveu já 3 livros na vida dela, além de ser, acho que é promotora de justiça. E é pianista. Estudou anos e anos de piano. Ela, com toda essa limitação, já fez muito mais do que eu fiz em 47 anos de vida, se eu fosse comparar. Mas a gente não tem que se comparar com o outro, a gente tem que pegar, né, as vitórias do outro e se inspirar para que a gente também seja melhor a cada dia. Né? E olhando então para esse relato do cego Bartimeu, nós vemos essa valentia dele. Ele não se deixou calar pelas pessoas que falavam, fica quieto aí, para de incomodar o mestre. Né? De certo, aquelas pessoas acharam que a multidão que o seguia era mais importante do que aquele mendigo, daquela pessoa. E ele não se abate. Ele persiste no clamor dele, continua a gritar, e quanto mais as pessoas falavam, ele gritava mais alto ainda, para a voz dele alcançar ainda mais o mestre do que a voz daquelas pessoas, né? Impedindo que ele continuasse. Nós vemos que a Bíblia diz que ele é um mendigo. E entendemos que quando pessoas cegas ou com limitações não recebem a ajuda necessária, realmente a vida delas fica bastante limitada. E talvez por certo tempo Bartimeu decidiu ficar ali naquele comodismo de esperar a coisa acontecer, esperar a esmola chegar, esperar a ajuda cair do céu. E eu acredito que por algum tempo ele passou essa vida carente de mais cuidado. Ele escolheu estar ali esperando aquela ajuda, não sei porque não voltou para sua família, ficava ali. Se a gente se colocar na posição de Bartimeu, a gente consegue analisar o quanto ele queria ser curado, o quanto aquela situação estava assim, já estava assim, no limite para ele. No Evangelho de Mateus vai citar 2 cegos. No Evangelho de Marcos, um cego, que é Bartimeu. No Evangelho de Lucas também vai contar essa história também da cura de um cego de Jericó. Então nós vemos que há pessoas que insistem na sua bênção, que insistem em buscar, persistir com a sua fé até alcançar. E hoje é uma noite de fé e de milagres. A gente tem que olhar para Bartimeu e entender assim, esse é um exemplo que eu quero para a minha vida, de insistir na minha bênção, insistir em reconhecer que eu tenho um Deus que olha para a minha situação e que está passando, está sempre perto, está sempre disposto a me ouvir. Não sei se com vocês acontece isso, mas às vezes eu me sinto constrangida de pedir certas coisas para Deus. Parece que Deus está tão ocupado com outras pessoas, e às vezes eu fico pensando, será que eu peço, será que eu não peço? Mas Ele já sabe o que eu estou precisando. Ele já sabe o que está passando na minha mente, que eu gostaria de pedir aquilo ou aquilo outro. Então Deus está sempre por perto, mas Ele aceita ouvir o nosso clamor. Ele se alegra e para nos ouvir. Ele parou, né? Jesus decidiu parar e chamar Bartimeu para perto dele. E às vezes falta nós pararmos para ir ao encontro do nosso Senhor, porque a nossa vida parece tão agitada que a gente escolhe fazer tantas coisas e parece que o parar para estar com o Senhor parece que é um retrocesso, né? Parece que eu vou atrasar meu dia, atrasar minha vida. É isso que o mundo ao nosso redor
tentam nos convencer de que parar para falar com Deus, parar aquele tempinho para ter uma palavra ali de oração, de busca ali na leitura bíblica, parece que a gente vai perder tempo. Mas a Bíblia nos prova de que todo tempo diante do Senhor vem com recompensa. Vem com algo novo, com aquilo que a gente espera e algo mais até. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não podemos pensar que a gente vai sair só com aquilo que a gente buscou, a gente vai sair com muito mais. Porque esse Deus que cuida de nós, que nos abençoa sempre. Ele clamou, chamou por filho de Davi, reconhecendo Jesus como um filho de um rei, parte da realeza daquele tempo. Eu acho que como um cego, como um mendigo, ele não tinha tanta noção de quem Jesus era, mas ele já tinha um conhecimento dos poderes milagrosos do Senhor Jesus, e ele decidiu agarrar, ficar junto, clamar. Nós sabemos quem é esse nosso Deus. Nós sabemos porque a Bíblia registra tudo. Ele veio a este mundo para morrer em nosso lugar e nos dar uma nova chance. Então nós devemos sim clamar. E quando eu fui escrevendo, o Senhor foi me inspirando a escrever assim que Bartimeu era cego, mas ele via muita coisa. Olha só o que ele via. Ele via sua cura passando ali. Ele tinha certeza de que o Mestre Jesus poderia resolver a situação dele. Ele via, enxergava a sua cura. Ele via o rei Jesus. Ele não via simplesmente ali um hebreu, um judeu. Ele via o rei passando por ali. Filho de Davi. Filho do rei que estava passando por ali. Ele via a esperança de ser ouvido. Quem hoje pode chegar numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores, e ter a certeza de que vai ser recebido? Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? A gente não tem certeza nenhuma de que a gente vai ser atendido. Dizem que é a casa do povo, dizem que a gente tem, né, representantes lá dentro. Vai lá querer você entrar lá para falar alguma coisa. Ele tinha certeza de que ele seria ouvido. E mais, ele via e enxergava a certeza de ser atendido. Pelo tom que ele usava, pelo clamor, pelo som da voz dele, ele tinha certeza de que Jesus poderia resolver o problema dele. Será que eu e você carregamos essa certeza dentro de nós? Nós precisamos carregar essa certeza e distribuir essa certeza para as pessoas. Ele também enxergava uma mudança em sua vida, porque ele decidiu, assim que chamaram ele jogou a capa de lado e se pôs de pé e foi. A capa, eu fui pesquisar, era o que abrigava do frio naquela região lá. À noite lá era muito frio, de dia muito quente, mas à noite muito frio. Então você tirar a sua capa e deixar de lado é como você deixasse a chave do carro na ignição e fosse. O carro não nos dá proteção, um percurso de chuva, nos leva para casa, nos volta, nos traz de volta. A capa para eles era algo bem valioso. Então ele deixa a capa de lado e vai até o mestre. É como se ele deixasse toda a sua autossuficiência ali e falar, agora eu vou ao encontro daquele que pode fazer a minha vida mudar. Deixou ali todos os seus conceitos, toda a sua ciência, todo o seu conhecimento, todo o seu fardo, todo o seu peso de pecado, deixou de lado e foi ao encontro do mestre. Mostrando que nós devemos também lançar todas as coisas fora quando a gente vai ao encontro do Senhor. Todas as outras coisas perdem o valor, porque a capa era valiosa, ele abrigava ele do frio, né? Dava ele a proteção. E ele deixou isso de lado para ir ao encontro do mestre. Nós precisamos levar isso conosco, bem claro, de que Jesus é suficiente para nós. Que o pastor falou aqui, essa situação da gente passar aqui privações em Santa Felicidade, marcou a nossa vida, porque nós vivemos milagres ali que a gente não viveria se a conta estivesse ali no azul. A Elisa não ganhava peso, mesmo não aumentando. Tivemos que ter ajuda da forma do Nan. E ver aquela dobrou, né? Que a gente achava que era só uma visita dos irmãos da nossa casa, quando a gente falou, não, a gente trouxe umas coisinhas para vocês. Aí começou a entrar sacola, mais sacola, mais sacola, mais sacola, que a gente teve que distribuir para as pessoas. Não só nós fomos abençoados, como as outras pessoas também que nós podemos abençoar.
O pastor Gabriel Couto, que foi pastor aqui, era seminarista naquela época. Até ele e os outros seminaristas foram abençoados porque nós tivemos também que doar para repartir com eles aquilo que a gente ganhou. Então, quando a gente é abençoado, outras pessoas ao nosso redor também vão receber bênçãos junto de nós. A bênção não é para nos tornar egoísta, a bênção é para nos fazer repartir ainda mais aquilo que nós temos. Porque Deus não abençoa só um, Ele abençoa a todo aquele que está em volta, ao redor daquele que é abençoado. Que certeza gloriosa que nós temos, nós somos abençoados e aqueles que estão perto de nós recebem também parte da bênção, né? Vale a pena ser fiel a Jesus, vale a pena. Ele enxergava também que os seus gritos não eram em vão. Por isso que ele insistia mais e cada vez mais alto. Como é bom ser ouvido, como é bom você sentar com alguém te escuta, te dá atenção. Ele sabia que o mestre iria ouvi-lo, por isso que ele insistia mais alto. Então eu quero que nessa noite a palavra de Deus está nos incentivando a clamar mesmo aos pés do Senhor. Não mais alto porque o vizinho da sua casa te ouça, mas porque você mesmo ouça a sua voz clamando dentro de você, dizendo assim: você tem que clamar mesmo, que o teu Deus está te ouvindo. Primeiro a ser vencido somos nós mesmos, porque a gente continue perseverando. Porque se a gente perseverar, a bênção vem e a bênção vai alcançar ainda mais pessoas através de nós. E ele gritava mais alto, sabia que seria ouvido, se levantou e foi até Jesus. Jesus parou e foi conversar com ele. Poder do clamor, o poder da fé, que pode ser pequena, poder da persistência, da coragem de continuar apesar das oposições, das resistências, daquelas pessoas que tentam nos calar, tentam desanimar na caminhada. Infelizmente essas pessoas resistem e às vezes não fazem nem por maldade, mas por não conhecer esse Deus valioso que nós temos. Jesus estava envolto numa multidão e ele conseguiu dar atenção àquela voz que clamava. Assim também é todo aquele que se coloca, nessa posição de clamar, de apresentar a ele a sua causa, a sua dor, a sua injustiça, a sua cegueira, aquilo que você precisa ser curado, aquilo que nós precisamos ser curados. E Jesus educadamente, é lindo o que Jesus faz. Ele educadamente pergunta: o que você quer que eu te faça? Como Jesus é educado, ele já sabendo o que precisava, sabendo que era um cego, ele veio perguntar, para oferecer a esse homem o que ele exatamente quer. E ele responde: Rabi, que significa mestre. Já colocou ele, exaltou, adorou o Senhor com esse título de mestre. Eu quero enxergar, eu quero ver. Ele sabia o que ele queria, e isso é muito importante. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a confusão mental vem, os problemas vêm e nos deixam ainda mais confusos. É necessário a gente saber pela Bíblia o que nós precisamos. Os princípios estão aqui. O que eu preciso para viver melhor? O que eu preciso para ser testemunha de Jesus aí fora? O que eu preciso para que eu não seja vencido pela minha pouca fé, pela minha incredulidade? Eu preciso da palavra de Deus. E ele coloca Rabi, mestre, aquele que ensina, aquele que direciona. O que você precisa hoje do teu mestre? Ouça ele dizendo para você: o que queres que eu te faça? Ele nos pergunta pela palavra o que ele quer. O que ele quer? Ele quer que eu... O que eu preciso hoje? Se você precisa hoje de um milagre na sua vida, ele se alcance através de Jesus. Quando você fala com Jesus, Jesus vem através do Espírito Santo encher seu coração de graça, de misericórdia, para que você receba essa certeza de que será atendido pelo Senhor. E ele começou a enxergar, foi curado, porque Jesus viu nele fé, convicção, esperança. E ele não voltou para casa. Diz a palavra que ele seguiu Jesus. Ele acompanhou Jesus. E aqui está uma diferença muito grande. Há muitas pessoas que recebem a bênção e somem.
mas valiosa é a vida daquele que segue a Jesus, que decide caminhar ali pertinho de Jesus, continuar enxergando não só as bênçãos que vêm dali, mas o Senhor da bênção, o dono da bênção, aquele que ordena a bênção. Eu não sei se na sua caminhada até aqui, talvez a sua vista esteja cansada, a visão curta. Quem já teve conjuntivite sabe, né, como é irritante aquela situação de você não poder enxergar, os olhos inchados, doloridos, não poder ver o que está diante de si. Se você está se encontrando nessa situação de você não enxergar possibilidades, de você não ver perspectiva de mudança, de transformação, eu quero te convidar a tirar os olhos da situação, das circunstâncias ali. O mendigo Bartimeu, ele decidiu olhar para Jesus. Ele decidiu colocar os olhos em Jesus, mesmo que ele não enxergasse nele. Ele pôs os olhos da fé em Jesus e ele foi atendido. E eu te convido hoje a apresentar o seu problema, a sua situação ao Senhor, apresentar a sua família, apresentar a sua dor, o seu problema físico, diante daquele que pode todas as coisas, que tem algo novo para todo aquele que clama, para todo aquele que entende que os problemas vêm, mas em Jesus nós podemos transpor os problemas. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo de Deus algo novo acontece. Algo vem para mudar a circunstância. E se você também, como Bartimeu, se sente sozinho, ele estava lá sentado à beira do caminho, esperando algo acontecer, sem forças talvez para caminhar, precisando de que alguém te leve até Jesus. Se o teu coração se sente sozinho, solitário, sem forças, olhe para o Espírito Santo que o Pai deixou para nós. Se console nele, se renove nele e busque ser curado pelo Senhor. Busque ser consolado pelo Senhor e lembre-se que você não está sozinho. Jesus te acompanha todos os dias da sua vida e te acompanhará até o fim dos séculos. E Ele pode fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é fiel. Exerce a sua fé hoje. Exerça a sua fé. Coloque os olhos no Senhor. Apresente a Ele a sua vida, as suas dificuldades. E volte a enxergar Jesus com os olhos bem abertos, os olhos da fé bem abertos, renovando a sua fé nele. Não está dizendo aqui que todos os nossos problemas serão resolvidos, não, mas nós nos fortaleceremos diante de cada situação, para que a falta de fé não mate, né, aquilo que Deus já fez na nossa história, na nossa vida. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos colocado vivos. E Ele cuida de nós, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus. Amém? Vamos orar? Se você quiser vir aqui na frente, receber uma oração, nós vamos estender as mãos sobre você e entender que, diante de toda dificuldade, o Senhor vem até nós. O Senhor vem até nós. Ele está aqui nessa noite. Não podemos vê-lo com os olhos carnais, mas pelos olhos da fé, nós temos a certeza de contemplar a sua glória aqui, de experimentar a sua graça mais um dia, mais uma quarta-feira que Ele nos sustenta. Coloque a mão no seu coração e apresente a sua vida a Deus. Oh, Pai querido, que maravilhosa essa palavra, Senhor Deus. E quantos milagres o Senhor já deixou registrado aqui nessas páginas das Sagradas Escrituras, e quantos outros não foram registrados aqui porque não caberiam, Senhor. E quantos milagres de livramento o Senhor já fez na nossa vida, quantas curas, ó Pai, quantos dias, ó Deus, de paz o Senhor já nos deu, paz em meio à luta, paz em meio à dor, paz em meio ao sofrimento. É o Senhor quem tem nos sustentado, Pai. Deus, eu não sei o que teus filhos estão passando, qual é a dificuldade que eles estão apresentando ao Senhor, mas o Senhor sonda e conhece, sabe, Deus, aquilo que vai no nosso coração. Talvez eles mesmos não estejam precisando, mas alguém da sua família esteja precisando, Pai, ter esse encontro com o Senhor e ter os olhos abertos para a Tua grandeza, para a Tua glória, Pai. Deus, assim como Tu fizeste com Paulo,
tirando aquelas escamas e ele passando a enxergar. Deus, faz isso conosco nesta noite. Nos faz enxergar além das circunstâncias, Senhor. Nos faz enxergar, Pai, coisas novas que o Senhor quer fazer neste lugar. Amém. Coisas novas que o Senhor quer fazer na nossa vida, no nosso ministério, Deus, neste bairro, Senhor, nesta cidade, Deus. Pai, nos leva a enxergar, Pai, que o Senhor presente, tudo muda. O Senhor deixou registrado que o Senhor mudou, Deus, a situação de várias mulheres estéreis que não poderiam ter filhos. O Senhor mudou a circunstância na natureza, a tempestade o Senhor acalmou, Deus. Dia se fez noite. O Senhor, Pai, deu vitória em várias guerras quando o seu povo era fiel a Ti. Deus, o Senhor declarou lá nos últimos capítulos de Apocalipse, Deus, que o Senhor venceu e o Senhor reina e reinará eternamente. Então que a nossa fé, Pai, seja renovada nessa noite. Assim como o Bartimeu decidiu clamar, gritar, Senhor Deus, a nossa alma agora, Deus, se dirige a Ti em clamor, ó Pai, para que Tu venhas ao nosso encontro, venha em nosso socorro, Senhor, e nos renova a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor Deus, do que é, ó Deus, vida abundante em Ti. Renova, Senhor Deus, nosso entendimento de como nós somos, Pai, ferramentas nas Tuas mãos, o Senhor quer nos usar. Ó Deus, assim como Bartimeu enxergou o Mestre, enxergou o Filho de Davi, que nós possamos olhar para Ti, Jesus, todas as manhãs, e enxergar o Senhor cuidando de nós, nos dando aquilo que nós precisamos. Muitas vezes não temos o que nós gostaríamos, mas nós sempre teremos o que nós precisamos, porque o Senhor é um Deus abundante, o Senhor é um Deus de socorro bem presente. O Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar, nada há de nos faltar. Tu és o nosso mestre, o nosso pastor amado. E eu, Deus, abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo aqui, esses que vieram e aqueles também que estão em casa, Senhor Deus, não puderam estar aqui nessa noite. Estende a Tua mão de poder, de misericórdia, de cura, de renovo, Pai, de unção. Pai, nós declaramos aqui no louvor, recebe a cura, recebe a unção. Ó Deus, nos dá essa visão para que nós declaramos no louvor também. Deus, aqueles que se encontram feridos, Senhor Deus, na alma, que não conseguem ver, Senhor Deus, enquanto o Senhor abençoa, cura também na alma, Senhor Deus, dos Teus filhos, Pai. Faz uma obra na nossa vida, para que nós sejamos curados e possamos curar pessoas que chegarem aqui. Talvez pessoas vão chegar muito feridas na alma aqui, Deus. Nós queremos ter, Senhor Deus, palavras de vida e de abundância, Senhor Deus, sobre essas vidas, Pai, que vão chegar, que vão entrar por essas portas, Senhor Deus, e vão encontrar aqui um povo curado, um povo feliz em Ti, um povo que vive a abundância, a plenitude, Deus, da Tua presença. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo novo para nós neste ano de 2022. Nós estamos declarando, Deus, uma nova igreja para um novo tempo, Senhor Deus. Um novo tempo, porque o Senhor é quem faz nova todas as coisas. E nós só precisamos crer e trabalhar, crer e agir, e crer e continuar perseverando na fé, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por essa palavra. E cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.